Oi, gente, e aí? Tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de teoria geral do processo, estudando a competência. Competência. Estudar a competência, a gente tem que lembrar antes daquele nosso conceitozinho de jurisdição. Então, o que é jurisdição? Jurisdição é você dizer o direito no caso concreto. Então, os juízes dizem o direito naquele caso concreto, exercendo a jurisdição. Deste modo, o que vem a ser competência? Competência é a medida da jurisdição, é a extensão do poder de julgar. Carreira Alvim conceitua a competência como a distribuição da jurisdição entre os diversos órgãos do poder judiciário. De onde vem a competência? Quem estabelece as competências? A competência, ela é estabelecida, ela é distribuída pela Constituição Federal, pelas normas de organização judiciária e pelas leis. A gente diz que o juízo, quando ele é competente, ele julga somente aquelas causas que a lei insere no seu âmbito de poder, né? Então, o juízo competente, ele é competente para julgar aquelas causas nas quais a Constituição e as leis conferiu no seu âmbito de poder jurisdicional, né? A competência, ela também é um dos pressupostos de validade do processo. Jurisdição do Estado. O Estado brasileiro, ele exerce a jurisdição em todo o seu território, onde ele tem soberania. Onde o Estado brasileiro exerce a sua soberania, ele tem jurisdição. Vamos começar o estudo dos nossos princípios norteadores da competência jurisdicional. E iniciando com o princípio do juiz natural. O princípio do juízo natural, ele assegura, por meio de regras objetivas de competência, a independência e a imparcialidade do órgão julgador. Nós temos duas perspectivas do princípio do juízo natural, uma perspectiva objetiva e outra subjetiva. Na perspectiva objetiva, nós temos a proibição de juízo ou tribunal de exceção, que é aquela prevista no artigo 5º, inciso 37 da nossa Constituição Federal. Continuando a vertente sobre o aspecto, sobre a perspectiva objetiva, nós temos que o princípio do juízo natural, ele também diz respeito às regras de competência, que está lá previsto no nosso artigo 5º, inciso 53 da Constituição, que fala que ninguém será processado nem sentenciado senão por autoridade competente. A vertente subjetiva do princípio do juízo natural consubstancia-se na garantia da imparcialidade do juízo. E no processo nós temos alguns atores que têm que ser imparciais, dentre eles o juiz, o escrivão, o perito, o conciliador, o mediador, o representante do Ministério Público. Todos esses devem agir no processo de forma imparcial. Então, nós temos que o princípio do juízo natural, ele resulta em um juiz previamente investido na função jurisdicional e competente para o julgamento de determinada lide. Princípio do juiz natural. Nós temos alguns juízes que são naturalmente competentes para julgar determinadas lides, né? Então, se você distribui uma causa de família, ele vai ser distribuído ao juiz natural da vara de família. Se você distribui um processo cível, ele vai ser distribuído para um juiz da vara cível. Se essa ação é contra, por exemplo, um município ou o Estado, ele vai ser distribuído para um juiz da vara da Fazenda Pública, se na comarca tiver vara da Fazenda Pública. Se não tiver vara da Fazenda Pública, ele vai ser distribuído para uma das varas cíveis normalmente. Se se tratar de uma matéria criminal, o processo vai ser distribuído
para uma das varas crimes. Segundo princípio da nossa competência, no estudo da nossa competência, segundo princípio, a gente tem o princípio da competência sobre a competência. O que é que esse princípio nos diz? Nos diz que todos os juízes, mesmo o juiz incompetente, ele é competente para apreciar a sua própria competência. Então, todo juiz tem competência para apreciar ao menos a sua própria competência. E essa decisão, ela não é vinculante. Contudo, nós temos uma exceção onde essa decisão sobre a competência, ela é vinculante, que é no caso da decisão da Justiça Federal, que entende que aprecie sobre o interesse da União. Então, nos casos em que for apreciado o interesse da União, nas causas em que justifique a atuação da União naquele feito, essa decisão ela é uma decisão vinculada, ela não pode ser revista. Princípio da perpetuação da competência ou perpetuatio jurisdicionis refere-se ao fenômeno processual que estabelece a competência, levando-se em consideração os elementos de fato e de direito existentes no momento do protocolo da petição inicial. Então, a competência ela é fixada no momento da distribuição da petição inicial, sendo irrelevante as modificações do estado de fato e de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Então, a competência, por meio do princípio da perpetuação da competência, ou perpetuatio jurisdicionis, a competência ela é fixada no momento do protocolo da inicial. Quando você protocola a petição inicial, endereçando para um determinado juízo, ali você fixa a competência daquele determinado órgão jurisdicional. E a competência, ela uma vez firmada no juízo, ela vai se manter até o final da demanda. Então, se você ajuiza uma ação, você distribui uma determinada ação e ela é distribuída para a primeira vara cível de Petrolina, por exemplo, em fase recursal você recorre para o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e vamos supor que ela vá ainda em grau de recurso ao STJ e lá essa ação venha a transitar em julgado. Uma vez transitado em julgado, os autos são remetidos de volta ao juízo da primeira vara cível de Petrolina, que é competente para que você entre com o cumprimento de sentença. Então, a perpetuação da competência, ela torna o juiz competente, torna o juízo competente para julgar todo o processo, até o final da demanda. Nós temos como exceção ao princípio da perpetuatio jurisdicionis a supressão de órgão jurisdicional, que é quando, por exemplo, há a extinção de uma determinada comarca. Aqui em Petrolina nós temos várias cidades no entorno, cidades pequenininhas. Vamos supor que a comarca de Lagoa Grande, por exemplo, venha a ser extinta e os processos de Lagoa Grande serão todos remetidos para a comarca de Petrolina. Então, nesse caso, é uma exceção ao princípio da perpetuação da competência, por meio da supressão de órgão judiciário. A segunda exceção é a alteração de competência absoluta. Isso aconteceu, por exemplo, com relação aos processos que versavam sobre união estável, né? Antigamente, os processos que envolviam a união estável tramitavam nas varas cíveis. Posteriormente, por força de lei, essa competência absoluta foi alterada, passou a ser competência das varas de família. Então, por conta da alteração da competência absoluta, houve a alteração, né? Promoveu uma exceção ao princípio da perpetuatio jurisdicionis. Para determinar a competência, nós temos alguns critérios, né? São os critérios de determinação da competência. O CPC adotou
o critério do mestre Chiovenda, o qual agrupa as competências sob os critérios objetivo, e aí nós vamos ter as competências em razão da pessoa, em razão da matéria e em função do valor da causa. Temos outro critério, que é o critério territorial, e também o critério funcional. O artigo 62 do CPC de 2015, ele fala que a competência determinada em razão da matéria, da pessoa e da função é inderrogável por convenção das partes. Então, as competências fixadas em razão da matéria, da pessoa e da função, ela não pode ser alterada por convenção, por vontade das partes. Isso aqui é o que nós chamamos de competência absoluta. Nós vamos estudar oportunamente. O artigo 63, ele fala que as partes podem modificar a competência em razão do valor da causa e do território, elegendo o foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. Então, as competências em função do valor da causa e em razão do território são o que nós chamamos de competência relativa, elas podem ser modificadas. Agora nós vamos começar a estudar sobre cada uma dessas competências. O critério objetivo, ele baseia-se em características da demanda, nos elementos da ação, que nós já estudamos, que são as partes, os pedidos e a causa de pedir. Então, o critério objetivo, ele vai ser fixado com base nesses elementos da ação. Para a fixação da competência, que nós temos em razão da pessoa, da matéria e do valor da causa. Quanto à matéria, a competência quanto à matéria, racione matéria, é determinada pela natureza da causa ou da relação jurídica, Se nós temos uma ação, cível, ele vai ser distribuída para uma vara cível. Se a demanda versar sobre algum interesse de família, divórcio, alimentos, essa matéria, essa demanda, ela vai ser distribuída para uma das varas de família e assim sucessivamente. A competência quanto à matéria, ela, como o próprio nome já diz, ela é fixada de acordo com a natureza da causa, de acordo com a matéria sobre a qual versar o litígio. Então, se for uma matéria trabalhista, ela vai ser distribuída vai ser direcionada à Justiça do Trabalho, vai ser matéria trabalhista. Se envolver matéria que verse sobre, por exemplo, o menor em situação de risco, aí vai ser direcionada a uma das varas da infância e juventude. Outro critério de definição da competência é o critério quanto à pessoa, ratione personae. A competência é determinada em função da presença de determinadas pessoas jurídicas de direito público, autoridades no polo ativo ou passivo da demanda, ou ainda como interveniente na demanda. Então, essa competência, ela é fixada para resguardar o interesse público de algumas pessoas jurídicas, como a União, as autarquias federais, as fundações públicas, as empresas públicas que gozam do privilégio de foro. Então, todas essas pessoas serão julgadas pela Justiça Federal. E aí a gente tem a competência quanto à pessoa. Ainda quanto à pessoa, na seara penal, a competência pela prerrogativa de função, ela será definida de acordo com a pessoa. E aí ela será destinada ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, aos tribunais regionais federais e assim sucessivamente, aos tribunais de justiça. Se for uma demanda, por exemplo, contra o governador do estado, quem é competente para julgar é o Tribunal de Justiça do respectivo estado. Se for uma demanda em face do presidente da República, se for no caso de crime comum, quem vai julgar vai ser o Supremo Tribunal Federal. Vamos dar continuidade. Outro critério é quanto o valor da causa. Nesse caso, a competência é fixada com base no valor econômico da causa. Toda demanda, ela deve ser atribuída um valor, deve ter um valor,
E ainda que ela não tenha um conteúdo econômico, a parte tem o dever o autor, no caso, tem o dever de atribuir um valor àquela causa. Isso está no artigo 292, do Código de Processo Civil. O valor da causa não é atribuído aleatoriamente pelas partes. Ele deve ser estabelecido de acordo com os critérios legais. E aí o CPC vai trazer vários critérios sobre como você estabelecer o valor para a sua causa. Nas causas em que o valor for indeterminável ou inestimável, a parte deve, ou também aquelas que não tenham valor econômico, o autor deve mesmo assim estimar um valor e dar um valor àquela causa. Nas causas até 40 salários mínimos, que seja competência da justiça comum, ela poderá ser ajuizada no juizado especial cível. Então, as causas até 40 salários mínimos, você pode ajuizar a sua demanda no juizado especial cível nos termos da Lei 9.099 de 95. E essa competência, ela é uma competência relativa. Se você não quiser ajuizar no juizado especial cível, você pode optar pela justiça comum, se a determinação for unicamente em razão do valor da causa, não há problema algum. Contudo, na Justiça Federal isso não ocorre. Na Justiça Federal, as causas até 60 salários mínimos devem ser ajuizadas no Juizado Especial Federal. Então, se você for propor alguma demanda que seja competente à Justiça Federal e o valor da causa for inferior a 60 salários mínimos, você não pode optar pelo rito comum ordinário, não. Você tem que ajuizar no Juizado Especial Federal. E essa competência não vai ser relativa, é uma competência absoluta. Você deve ajuizar no Juizado Especial Federal. Outro critério é o critério territorial, que é também conhecido como competência de foro. O foro é aquele que a gente estabelece contratualmente falando. O foro é o lugar onde a demanda deverá ser proposta, onde a eventual demanda deverá ser proposta. Esse critério, ele toma por base a divisão do território nacional em circunscrições judiciárias, E aí nós vamos ter a Justiça Estadual, Justiça Federal, os Tribunais de Justiça, que têm jurisdição em todo o Estado. Na Justiça Estadual, a competência dela será no território dos municípios. De cada município, a minha demanda, se eu vou propor em Petrolina. Esse critério territorial, ele toma por base a divisão do território nacional em circunscrições judiciárias. Na Justiça Estadual, as circunscrições judiciárias são chamadas de comarcas, corresponde ao território de cada um dos municípios. Na Justiça Federal, as circunscrições judiciárias são chamadas de seções judiciárias e corresponde ao território do Estado membro. Os tribunais de justiça, eles têm jurisdição em todo o Estado e os tribunais superiores terão jurisdição em todo o território nacional. Aí a gente tem que o STF, o STJ, tem jurisdição em todo o território nacional. Critérios de determinação de competência, a gente tem um outro critério que é o critério funcional ou competência funcional, que toma por base a função do órgão jurisdicional para praticar os atos processuais, bem como o grau de jurisdição. Esse critério ele refere-se à repartição das atividades jurisdicionais entre os diversos órgãos que atuam dentro de um mesmo processo. Não se determina por elementos da lide. Então, aqui no critério funcional, ele vai ser determinado pela fase do procedimento, ou pelo grau de jurisdição, ou pelo objeto do juízo, Pelas fases do procedimento, ocorre, por exemplo, quando a execução ela acontece em uma comarca, mas incide sobre os bens situados em uma outra comarca, A competência para os atos de penhora, avaliação e alienação, por exemplo, será deslocada para o juízo da situação dos bens. Então, se a ação de execução
correr em outra comarca, mas for o caso de penhora, avaliação ou alienação, essa competência será deslocada para o juízo da situação dos bens. Quanto ao grau de jurisdição, se dá nos casos de competência originária dos tribunais, para alguns tipos de causa, assim como na competência recursal ou hierárquica. Por exemplo, a ação rescisória, A ação rescisória é aquela ação que você visa desconstituir uma coisa julgada. Então, a ação rescisória, ela originariamente deve ser ajuizada no segundo grau, no tribunal. Então, se for uma ação rescisória que visa desconstituir uma coisa julgada de uma ação aqui em Petrolina, essa ação rescisória ela deve ser ajuizada no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Outra situação é quanto ao objeto do juízo. Ocorre no julgamento dos tribunais quando, diante de um incidente de inconstitucionalidade, haverá duas decisões, de acordo com o objeto do juízo. Quando você argui a inconstitucionalidade ela deve ser declarada por uma questão de reserva de plenário, ela deve ser declarada pelo pleno daquele tribunal. Então, haverá, no caso, duas decisões. A Câmara do Tribunal, ela vai decidir sobre o mérito do recurso e a questão da inconstitucionalidade vai ser decidida pelo pleno daquele tribunal. Gente, hoje nós ficamos por aqui com a nossa aula de competência. No próximo bloco, nós daremos continuidade ao estudo da competência.